De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho das ações do PROCON, aqui na companhia da coordenadora regional do PROCON São Paulo, Raíssa Baldock Gaspar Gomes. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos assistem. Agradeço muito a oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre esse assunto que é muito importante. Também com o Michael Oliveira, aqui, coordenador do PROCON Batatais. Michael, gratidão pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço novamente o espaço para estar falando sobre as ações do PROCON municipal e também falar um pouco do trabalho, né, da coordenadoria regional, que é responsável aí pela região onde Batatais está incluído. Perfeito. E é nisso que eu queria começar, Raíssa, né, justamente dessa divisão, né, regional e da função mesmo, né, da coordenadora regional junto aos postos locais. Sim, nós temos hoje em dia uma regional do PROCON São Paulo, né, ou seja, do PROCON estadual, e nós temos essa regional, ela está situada no município de Ribeirão Preto, e ela engloba 74 municípios, dentre eles está Batatais, né, e aqui dentro do município de Batatais, o Michael vai falar um pouquinho, ele desenvolve as ações municipais, o atendimento ao público, e em parceria com a nossa regional, a gente também faz trabalho de orientação, eventualmente fiscalização também. Então, a gente procura desenvolver todo o trabalho em parceria, a gente tem também palestras, né, ações educativas de diversas formas, e aí a gente procura desenvolver sempre em conjunto essas atividades. E é interessante porque tem que ter essa qualificação o tempo todo, porque a gente percebe legislação evoluindo, atividades e programas novos sendo implementados, então tem toda uma rotina aí. Com certeza, eu costumo dizer, o mercado de consumo ele é muito dinâmico. A todo momento surgem novas coisas. Por exemplo, hoje a gente tem uma pegada muito forte com o comércio eletrônico. Então, a todo momento a gente tem que estar ou orientando uma nova legislação que é implementada, ou fiscalizando para afirmar aquela compreensão daquele direito do consumidor para que ele não seja violado. Uhum. E, de fato, né, Michael, a gente percebe essa dinâmica, assim como foco do PROCON, né? A gente percebe que tem um período que as reclamações são mais com determinada questão, e aí se foca naquilo, inclusive se treina mais para aquilo, e a cada época a gente tem mudanças. Sim, tem uma importância muito grande, né? Porque quando nós fazemos reuniões com a Fundação, tem questões que lá em São Paulo, que elas têm um pouco mais de demanda, igual reclamações sobre saúde, que no município não acontece. Então, quando nós vamos em reuniões, falamos, o problema com o plano de saúde aqui é muito grande e tal. E essa não é a realidade do município. É muito difícil a gente ter esse tipo de reclamação aqui. Só que nós temos reclamações que elas são específicas da cidade ou específicas da região, que têm que ser tratadas também, têm que ser levadas para a fundação. Então, você tem isso daí, você tem uma concentração, todo um trabalho sendo feito pela fundação, mas também tem fatos que eles são localizados na região e que a gente tem que se atentar a isso e passar para a fundação para que algumas medidas possam ser tomadas, né? Raíssa, vamos falar um pouquinho da campanha Não Se Cale, a que você está protegida. A gente percebe cada vez mais ações, né, ligadas aí ao combate da importunação sexual, e os espaços comerciais passaram a ser ferramentas nesse combate. Sem dúvidas. O protocolo Não Se Cale, né, ele é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Políticas da Mulher, que visa justamente isso, né, uma estratégia, uma iniciativa para combater e proteger a mulher contra uma importunação sexual e até mesmo a violência sexual, né? Então, com certeza, é um ato bastante significativo aí. Para cumprimento desse protocolo, é abrangido o segmento de bares, restaurantes, casas noturnas, casas de espetáculo. Nesse primeiro momento, a lei ela fez a cobertura para esses segmentos, tá bom? Justamente por ser ambientes noturnos, em que tem uma interação maior, até mesmo o envolvimento de uma bebida alcoólica ali no momento de descontração. Perfeito. E, de fato, né, a gente vê o quanto de denúncias tem relacionado a isso nesses ambientes, o quanto de subnotificações, que a gente acaba vendo até relatos em redes sociais, que as pessoas ficam, né, com medo de denunciar e também, às vezes, até desmotivadas, achando que não vai dar em nada. Então, se começa a criar uma política de informar a todos e criar procedimentos nesses casos.
Sim, sem dúvida. A gente não pode perder de vista que a gente tem um país onde a estatística da violência e até mesmo estupro é alta ainda, né? Comumente a gente vê no noticiário notícias nesse sentido, até mesmo feminicídio, né? Quando a mulher ainda vem aí a morrer por conta disso, de um ex-parceiro, de um companheiro, enfim. Então, não cabe mais à nossa sociedade um desrespeito à vontade dessa mulher, né? Que é o que a gente conhece. O não é não. Então, precisa ser respeitada essa vontade. E aí, nesse momento, o governo, a secretaria, insere esses estabelecimentos com o auxílio no combate, através do protocolo, né? E o protocolo ele vai prever algumas adequações, como a fixação de um cartaz, né? Por esses segmentos, seja na área de atendimento ao público, onde ele recebe ali com as mesas, as cadeiras, e também e sobretudo nos banheiros femininos, tanto de atendimento ali do público feminino quanto das funcionárias. Então, precisa ter a fixação, é um cartaz com uma medida de uma folha convencional A4, não pode ser inferior, né? Ele está disponível também para download, seja no site do Procon São Paulo, quanto no site da Secretaria, então é um acesso fácil, gratuito, né? É só imprimir e afixar dentro do estabelecimento. Perfeito. E aí a gente vai começar a ver esse cartaz aqui, deixa eu mostrar aqui, né? Acho que dá para pegar aqui na minha câmera de frente. Então, esses cartazes vão começar, esse é o cartaz padrão que vai estar distribuído aí nesses estabelecimentos, correto? Correto, exatamente. Se você bem observar, tem o sinal, né, que é o de São Paulo por todas, havendo necessidade, a mulher, ela faz o sinalzinho da mão, indicando que ela precisa ali de um auxílio. E aí, Luciano, se você me permitir, já vou puxar um gancho para uma outra adequação que os estabelecimentos precisam fazer, que é em relação à capacitação para o protocolo, né? Então, todos os funcionários desses estabelecimentos que eu mencionei, eles precisam fazer o curso de capacitação. Ele é promovido também pela Secretaria de Política para a Mulher. Então, a pessoa vai lá, vai até o site, faz uma inscrição. Pelo e-mail, ela vai receber um login, uma senha, vai fazer o curso, que é bem simples, são alguns módulos, que é de leitura, um vídeo ou outro que ele vai assistir. Ao final do curso, vai ser emitido um certificado, que ele vai imprimir e guardar consigo. Aqui eu faço alguns apontamentos. Todos os funcionários, sejam eles fixos, registrados, ou também o freelance, né? Esse certificado do curso de capacitação, ele é individual, então amanhã ou depois o funcionário não trabalha naquele local, ele leva aquele certificado com ele. Mas enquanto ele estiver trabalhando naquele local, é importante que ele deixe uma cópia desse certificado com um gerente, o responsável do local. Porque numa fiscalização, é assim que o estabelecimento vai comprovar que ele tem os funcionários, e aqui eu faço uma observação que são todos os funcionários, tá? Desde da limpeza, manutenção, até cozinheiro, os garçons, gerente, todo mundo, tá bom? Então, é esse apontamento que eu faço em relação ao curso, tá? É porque não adianta nada se colocar o cartaz, a pessoa entender, fazer o gesto e o funcionário do estabelecimento não dar continuidade ou não entender o que está acontecendo. Exatamente. E aqui, é claro que a gente tem múltiplas possibilidades ali num caso concreto, são questões muito subjetivas, mas as duas possibilidades que a gente pode ter é de uma mulher vir pedir o auxílio ou procurar alguém para relatar algum acontecimento, ou o funcionário, estando capacitado, identificar alguma situação. E aí ele vai chegar até a mulher e perguntar se está tudo bem, tudo mais. Aí tem todo um procedimento a ser seguido aí conforme o protocolo. O cartaz traz até um espaço ali para que seja informado um telefone que tem o WhatsApp, porque como ele está fixado no banheiro, né, em um momento que ela pode sair ali, tá, isolada, e entrar em contato via um telefone, mandando uma mensagem falando da situação que possa estar ocorrendo. Então, esse espaço que tem em branco é para o estabelecimento disponibilizar uma forma de contato também para ser informado de uma situação que esteja acontecendo. O nome de uma pessoa, de um responsável, né? E a gente percebe isso, né? São protocolos que o mundo começa a adotar, né? Não é uma coisa exclusiva do Brasil. A gente viu até relatos aí
fora, né, no exterior, por exemplo, mulheres que estavam em cárcere privado, né, e que fizeram um gesto ou sinal para o entregador de alimento, né? Então, são ações que, de fato, fazem a diferença. Sim, a gente acaba sabendo de outros meios, vamos assim colocar, não oficiais, mas bastante eficazes, de pedido de ajuda, né? Em relação à polícia, tem aquela... uma pizza de calabresa, né? Alguns estabelecimentos, restaurantes, bares adotam também um drink específico, né? Então, se você precisar de ajuda, peça um drink específico e aí ele vai saber ali de uma forma indireta que ela está precisando de auxílio. Perfeito. Também aqui, né, Ana Lúcia, perguntando a respeito desse treinamento específico, né, dos estabelecimentos. É o PROCON local que vai fazer isso? Como é que vai ser essa dinâmica? No cartaz já tem um QR Code que faz direcionamento ao espaço aonde há esse treinamento, que ele é feito por vídeo, todo o processo é ensinado ali. Como a Raíssa falou, depois ele gera ali um comprovante, certificado, né? Um certificado que a pessoa que fez o curso vai ter em sua posse. O que nós vamos trabalhar até buscar associação, né, de ACE, para acelerar esse processo de informação com as empresas, porque a gente não tem como contactar todas, né, mas buscar uma forma, uma parceria com a ACE, de reunir esses estabelecimentos e às vezes dar uma palestra ou falar sobre isso, trazer os pontos principais e tratar as dúvidas para que isso seja feito de uma forma mais rápida e mais ampla. A parte da fiscalização, a Raíssa é responsável, mas ela deve acontecer sim justamente para que essa ação tenha efetividade, né? Por isso que a fiscalização tem que acontecer para a norma não ficar aí vaga, né, sem ser obedecida. Mas nós vamos sim fazer um trabalho aqui no município para que isso seja difundido com a maior parte dos estabelecimentos de uma forma em geral. E, Raíssa, é saudável e tem que haver essas parcerias, né, com associações comerciais, com as estruturas municipais, para que, de fato, o projeto engrene. Exato, é o que eu sempre falo, essas parcerias são totalmente significativas, né? Nós, como regional, nós temos um quadro pessoal limitado, né? Então a gente busca essas parcerias. O Michael está aqui, ele entende as necessidades do município, ele tem os contatos com os responsáveis, as instituições do município, e é assim que a gente consegue fazer acontecer um trabalho mais amplo, né? Como ele disse, quando a gente reúne todas as pessoas no mesmo lugar, é muito mais fácil, né, do que a gente ir de local a local, porque muitas vezes a gente tem essas limitações, né? Então é extremamente significativo. Perfeito. E reforçando, então, treinamento, né, online, né, no sentido da pessoa ir lá, se cadastra, preenche um formuláriozinho rápido, tem o treinamento, recebe um certificado depois. Estabelecimentos certificados, ou seja, eu tenho funcionários, tenho as pessoas lá que foram certificadas. Isso gera um diferencial também, acho que para o público, né, no sentido de entender. Sim, gera para o público e também o protocolo, a secretaria, eles promoveram o selo amigo da mulher, né? Então, determinado tempo, que o bar, restaurante ali, o similar, estiver fazendo tudo certinho, tudo adequado, ele pode receber um prata, bronze e um ouro, né? Então, também pode ser utilizado para divulgação e até dessa perspectiva do marketing, também é interessante para o estabelecimento, né? Então, além de atingir o objetivo que eu falo, né, não é só um cumprimento da lei, é uma conscientização que a gente traz para a nossa sociedade do ponto de vista de proteção e acolhimento da mulher. Então, mais do que o cumprimento da lei, é também essa ideia. Nós temos também o maior fiscal é o próprio consumidor, né? Exato. A lei antifumo, a gente percebia no começo que algumas pessoas, né, ainda não fumavam nos locais, tal. As denúncias ocorriam no portal, Sim. O pessoal vinha, fazia fiscalização, e hoje você já vê que é consolidado, a pessoa sabe que não deve fumar ali. Então isso é uma coisa que o próprio consumidor deve cobrar. A mulher que chegar no banheiro não vê, fala por que não tem o cartaz ainda, por que a lei Sim, que exige exatamente. isso daí não está sendo aplicada no seu estabelecimento. A gente tem que fazer isso, é o Sim. dever de todo cidadão exigir também que a lei seja cumprida. Então, o maior fiscal mesmo não somos nós, é toda a população que tem esse poder de exigir. É um trabalho de educação, né? E à medida que todo mundo se educa, aí depois aquilo já não cabe mais, né? Que é a questão da lei antifumo que você mencionou. Falar um pouquinho mais a respeito da campanha, Ana Laura perguntando a respeito do gesto, né, do sinal, para demonstrar um pouquinho.
E, no caso, né, com treinamento e etc., como o estabelecimento procede, né? Sim, a primeira movimentação do responsável ali ao ouvir é ouvir, né, a mulher para ver o que aconteceu. E, nesse momento, ela tem que ser afastada desse agressor ou possível agressor, tem que ser acolhida numa sala, longe dele, do agressor, de terceiros, para entender o que aconteceu. E aí, à medida que ela disser, vai ser sempre respeitada a autonomia de vontade dessa mulher. Então, se ela quiser que chame uma unidade de polícia, uma unidade de saúde, se ela quiser só precisar de um acompanhamento para levar ela até o carro dela, ou se precisar chamar um Uber, um táxi, se for o caso, e aqui eu faço um parênteses que o estabelecimento não é obrigado a pagar, tá, pelo transporte, ele vai encaminhar essa mulher para que, ou chamar um familiar, enfim, o que ela preferir. Se ela não tiver condições de escolha, se ela não tiver numa situação ali de capaz, né, de um ser capaz, aí o estabelecimento tem que chamar uma unidade policial e uma unidade de saúde. Tá? Então, de fato, não é? A gente tem um gesto que é simples, mas a mulher pode chegar direto e falar. Sim. Né? O gesto é mais se ela estiver lá acuada com esse assédio, não é? Então também é bom que as pessoas entendam o funcionamento. Sem dúvidas. A gente teve um relato de uma lanchonete em que a moça ela percebeu que tinha alguma coisa estranha ali no pedido do lanche, né? Então aí depois essa moça acabou indo no banheiro e ela interceptou a moça para saber se estava tudo bem. Aí ela falou, não, tá tudo bem, e aí eles se mantiveram na mesma, né? Mas se ela fala, não tá tudo bem, já seria o momento dela acolher essa mulher para um lugar mais reservado, entender o que aconteceu e ver qual é a vontade dela, né? Para proceder. Perfeito. Porque a gente tem duas questões, né? Aquela pessoa que já sofre um assédio do companheiro, né? Ou não, né? Ou mulheres que estão no ambiente e que tem outros homens lá e que começam a assediar. Sim, tem as duas situações. E a ideia é justamente que a mulher saiba que em qualquer dessas situações ela vai ser ouvida, ela pode pedir ajuda, que ela vai ser acolhida. Porque muitas vezes ela fica com vergonha, ela fica com receio, e a ideia do protocolo é nunca revitimizar a vítima, né? Ela já está numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, então a ideia mesmo é acolher, entender o que aconteceu e ter esse próximo procedimento a partir da escolha dela, se for possível. E aí a gente cai numa outra questão que é o próprio estabelecimento, né? No sentido, olha, tive problema recorrente com o sujeito lá, né? De começar a cortar a presença desses indivíduos no estabelecimento. Aí vai ser uma questão de avaliar, né, o que aconteceu, qual foi a situação, que tipo de problema ele trouxe para o estabelecimento, né? Então, de avaliar dessa forma, mas é possível também. Porque, de fato, o estabelecimento tem esse direito, né? Pessoas que causam problemática no espaço podem, sim, ser limitadas à frequência no local. Sim, de qualquer natureza, inclusive, né? Pode ser no caso de uma importunação ou de uma briga com outros clientes, né? Ou até mesmo de uso indevido de instrumentos, enfim, é o que eu te falei, dependendo do caso, é possível até chamar uma unidade policial, né? E, Michael, quando a gente pensa, né, em escala, né, em dimensão de atividades, a gente também percebe isso, né? Hoje a cidade tem uma dinâmica muito grande de espaços de entretenimento, né? E a gente vê alguns relatos de casos similares. É lógico que aqui as pessoas se conhecem mais, então acaba tendo uma rotina de proteção um pouco maior, mas, né, não é sempre. Quando a gente pensa em espaços e festas maiores, e aí vem a pergunta aqui do André também que eu acho interessante, e quando o evento é público? Estamos nos aproximando aí do carnaval, né? Como é que se procede? Sim, esse protocolo ele tem que ser seguido para esses segmentos, tanto os privados quanto o público. Então, quando a gente fala num carnaval ou num grande evento como a gente tem a Festa do Leite, a gente sempre vai ter identificado organizadores. Esses organizadores, seja a prefeitura ou sejam entes privados, eles têm que se atentar ao cumprimento da legislação. Então, isso serve da mesma forma. Nos banheiros femininos, sejam ele químicos, seja ele estruturado ali de alguma forma, tem que ter toda a adequação referente ao protocolo. Perfeito.
Então, talvez a gente tenha aí, a um curto prazo, de começar a informar, por exemplo, as equipes de segurança a respeito do treinamento, sim, talvez até no edital de contratação dessas equipes de segurança, que os profissionais tenham o treinamento. São possibilidades que se abrem, né, Maico? Sim, essa lei ela teve, né, um período que ela já deveria ter sido aplicada, houve uma prorrogação, né? Então, isso que eu acho que essa adequação tem que acontecer de uma forma ampla, né? Isso que você falou em relação até cobrar que os próprios seguranças já têm essa qualificação. Ele é um curso muito rápido, né? Para ser feito e tal. Então, seriam questões que deveriam ser levantadas e agora ser uma exigência a mais, né? Sim. Porque se você tem, como você falou, um espaço público, seguranças contratados aí pelo município, seria interessante já eles serem qualificados com esses certificados aí para garantir que nessas situações todos conheçam os sinais e possam identificar quando alguém estiver nessa situação de perigo. Exato. Não é porque no evento público são eles que vão estar fazendo esse papel. Sim. Né? Então tem que se atentar para essa condição. A Rose, parabenizando aí pela iniciativa, espera, né, que isso pegue cada vez mais e coloca a respeito também do limite, né, das questões. A gente vem, né, falando há muito tempo a questão do não é não e etc. Mas quando a gente pensa, né, em espaço de entretenimento, onde você tem álcool e etc., muitas vezes o sujeito não sabe do limite. Né? Não quer dizer que uma ação como essa vai gerar uma penalidade para o sujeito, mas às vezes uma conversa, uma outra pessoa responsável, o grupo de amigos intervir ali, ajuda muito na situação. Sim, ajuda. A gente tem todo esse movimento, né? A gente tem a gente enfatiza para o que não é não, né? Ah, mas aí tem até o questionamento por parte dos homens. Então, eu não posso cantar uma mulher, eu não posso tentar ali uma investida na mulher, porque agora, né? Não, de repente estou ali alvo do protocolo não se cale ou de alguma outra eventualidade. Não é isso. Você pode até fazer a sua investida de uma forma respeitosa, conversando ou tentando alguma coisa com a moça. Mas se ela pedir não, se ela falar não quero, aí ele tem que respeitar. Essa é a ideia, né? E aí não pode ser assim, por trás da questão da bebida alcoólica, por conta da bebida não parou. Não, então você tem que ter ali o poder sobre você mesmo, né? Tem que ser respeitado a decisão da vontade da mulher. Né? Você está importunando quando a outra pessoa não quer. Exatamente. Se ele não está sabendo respeitar isso, ele tem que ser, de alguma forma, retirado daquela relação. Perfeito. Ali. Se ele está ouvindo um não, e não está respeitando isso, ela tem que se proteger de alguma forma. Né? Então, se mais pessoas conhecerem o sinal, não só no estabelecimento, mas outras pessoas, identificando, chega lá e fala, não, rapaz, você está incomodando. Igual você falou, você pode ter sim essa tentativa, né, de aproximação, mas respeitando o não da pessoa. Exato. Sempre. E essa questão de limitar na importunação, se ela fala que não, evita ao ponto seguinte, que seria uma violação. Né? Então, se na importunação ela já é respeitada, ok, isso não evolui para uma coisa mais grave. Perfeito. E, de fato, é uma questão de reeducação da própria sociedade. Não é? A gente observou isso quando a gente pensa na lei antifumo, a gente até falava a respeito disso. Não é? Quando se estabeleceu isso, né, nos ambientes fechados, etc., a gente viu que, por mais que se tivesse uma resistência inicial, a maioria das pessoas abraçou e eram as pessoas que reclamavam. Né? Então, o usuário dos espaços começou a reclamar e a gente viu o quanto isso impactou e até hoje impacta. Né? Se a pessoa chega lá no espaço fechado, acende um cigarro, todo mundo faz cara feia. Exatamente. E é essa a ideia, a intenção que a gente também tem com o protocolo, né? Que já era para ter vindo de muito tempo, mas tudo bem, a gente vai bater na tecla até a gente conseguir que todo mundo todas, né, estejam protegidas. Cristina, né, coloca da importância aí desse tipo de ação e até como ferramenta de educação, né? Talvez fala sobre isso em escolas, etc. E reeducar os meninos também nesse processo, porque a gente percebe que também tem uma questão cultural aí de gerações. Sem dúvidas, né? A educação, a gente sempre fala, inicia em casa, né? Então, a gente tendo ali uma questão falada com os pais, né? Vista ali de exemplo
pelos pais, isso vem para a nossa vida também. Posteriormente, a gente vem para as escolas e depois a gente vem para o meio da sociedade como um todo, né? Então, a gente precisa ter essa ideia, esse contexto, essa conscientização, sem dúvida. Luciano, tinha um ditado antigo que falava, né? Eu solto meus bodes e prendo minhas cabritas, né? Exatamente. Agora educa os seus bodes hoje disso. Exatamente. Você pode soltar os seus bodes, mas tem que estar educado, tem que saber sobre os limites. O ditado agora tem um pouco de limitação. Porque aí a gente acaba vendo exatamente essa questão cultural, né? Acho que o ditado mostra isso, né? Que para homem não tem impunidade nenhuma, na verdade você tem um estímulo a esse contato, até essa importunação, e do outro ponto de vista não, né? A mulher, ela tem que se resguardar e não a sociedade. Sim, exatamente, né? E aí é por isso que gera, né? Então, é a questão de colocar uma saia curta. Né? Então, no caso, a moça colocou uma saia curta, então quer dizer alguma coisa? Não, a gente não pode mais trabalhar com o quer dizer. Se você quer saber, você vai lá, pergunta, se falar não, não. Ela pode simplesmente só querer usar uma saia curta e tá tudo certo. Né? Até porque a lógica inversa não funciona, né? A gente percebe como a cultura tá. O homem saiu sem camisa, então né? Ele quer ser importunado, né? Então o perfil não... A bem da verdade é que ninguém quer ser importunado, né, Luciano? Então, assim, como a gente tem essa realidade, a gente precisa trazer essa proteção. Mas a gente fala das ações do PROCON, tanto local, né, que na companhia do coordenador local, Maico, como também da Raíssa, coordenadora regional. Quando se fala, né, das atividades ligadas ao PROCON, e ao que o Juliano pergunta, a gente sempre tem uns campeões de reclamação. Né? Quais são os campeões de reclamação hoje? Nós tivemos por muito tempo, né, as empresas de telecomunicação sendo líder aí das reclamações aqui no PROCON, mas ultimamente nós vimos esses números aí mudando e a gente tem muita reclamação agora em relação a empréstimos consignados. Tá? São divididos em empréstimos que tem sobre a reserva da margem de cartão, então muita gente pegou o empréstimo sem saber que ele era vinculado a um cartão de crédito e agora, passados 6, 7, às vezes 8 anos que a gente vê, esses empréstimos eles não são liquidados porque o cartão gera juros diferentes ali do empréstimo consignado, então diversas pessoas procuram nós para entender o porquê que esses empréstimos vão se alongando. E aí a gente faz um trabalho de educação ali explicando que quando for buscar o empréstimo consignado, para você saber se ele está vinculado só ao desconto ou à reserva da margem do cartão. E nós temos aqui muita reclamação em relação a associações, a sindicatos, de forma indevida. Esses sindicatos, associações, até seguradoras, eles obtêm os dados dos consumidores, eles começam a cobrar uma mensalidade associativa e quando a pessoa se dá conta lá, vai ver lá no estado do INSS, desconto de 75, 45, tem caso até R$ 89 todo mês durante alguns meses ou até em caso durante alguns anos. Então hoje nós temos trabalhado com todo mundo que vai ter essa atenção, explicando como utilizar a plataforma do meu INSS para fazer o bloqueio dessas entidades associativas e também fazer o bloqueio de novos empréstimos consignados. Então, hoje há um trabalho muito grande com essa faixa etária acima de 60 anos, buscando a solução para esses casos nós vemos muitas pessoas se superendividando, usando o empréstimo consignado, 10 empréstimos, 7, 8 empréstimos e tal, e chega numa hora que essa diferença, 40, 50, 70 reais, faz falta no orçamento, sim, que a gente tem que ir e coibir isso daí. Perfeito. E, de fato, né, a gente percebe que muitas vezes as pessoas nem sabiam que tinham um empréstimo. Né? A gente vê até a fraude no contrato do consignado. Há muitos casos de disponibilização do dinheiro na conta da pessoa sem que ela nem tenha contratado, utilização de fotos antigas, ela já fez o empréstimo, a empresa aproveita ali da margem, né? Há intermediadoras de empréstimo aí que faz com falsificação de assinatura, com falsificação de documento, utilização de documentos de outros empréstimos, e a pessoa se depara com um depósito lá. Nós tivemos um caso essa semana, um depósito de R$ 10.000 na conta da mulher, que ela chegou e falou, não sei de onde veio esse dinheiro. E aí o banco falou, não, procura o PROCON, que foi
um empréstimo consignado feito no seu nome, o dinheiro está aqui disponibilizado e tal. E há ainda uma preocupação maior, viu, Luciano, que algum desses empréstimos, essas intermediadoras fazem o depósito, depois elas ligam falando, você fez esse empréstimo? Não, não fiz. Não, então pode devolver o dinheiro, que nós vamos cancelar. E na hora de devolver o dinheiro, não vai para a empresa, e sim para um golpista que fica com o dinheiro, né? E aí a pessoa fica com a dívida, fica sem o dinheiro, criando aí um problemão. Então a gente orienta, sempre que houver esse depósito, antes de fazer a devolução, procurar a gente. Nós temos o canal agora, Procon SP Digital, que acelerou muito o contato com as empresas. Ali, nesse ambiente, gera a explicação da empresa, como fazer, que Pix, que conta, depositar. Aí você faz com toda a segurança a devolução, sem ter problema algum. Perfeito. E é interessante, né, Raíssa, a questão específica de como se altera essa questão das reclamações. E é lógico que antigamente a gente tinha um problema logístico, né, das empresas, no sentido de não dar atenção, né, você ter que foi melhorado, né, começou a gerar prejuízo para as empresas, elas se adequaram aí, mas a gente percebe que cada vez mais a gente se aproxima da questão do golpe. Sem dúvidas, né? A gente tem vários golpistas aí a todo momento querendo aproveitar as oportunidades, que é bem como o Michael mencionou. E eu acho que, se a gente parar para pensar, todo mundo vai ter um conhecido ou um próximo com alguma história nesse sentido, né? Que ou caiu em algum golpe ou quase caiu por uma tentativa de golpe. Então, o que a gente recomenda, o que o Procon recomenda, é que sempre tenha muito cuidado com a própria documentação. Às vezes, eles abordam os consumidores pelo WhatsApp. Às vezes, já ouvi casos de que até era o mesmo número de celular de um atendente que fez um financiamento. Se certificar de tudo. Se houver alguma dúvida, ir até a instituição, né? Não emprestar os seus dados. Pediram alguma foto, uma verificação facial, só faça se for 100% seguro. Infelizmente, hoje a gente tem que se precaver ao máximo, porque são os modos mais ardilosos, né? A gente vê, tem até uma recomendação no site do Procon, que é contra recebimento, para que as pessoas verifiquem o recebimento de e-mails, né? Às vezes chegam da Receita Federal, chega do Detran, do próprio Procon. Então, eles se utilizam de todos os artifícios para realmente aplicar um golpe aí nos consumidores. Boleto na caixa de correio. Boleto. Né? Nós estamos no Poupa Tempo, o Procon está junto com o Poupa Tempo. Nós tivemos essas perguntas essa semana em relação à notificação do Detran, já com boleto para pagamento de multa e tal. E nós tivemos essa semana 5 ou 6 casos de pessoas que falaram, eu recebi, já paguei, eu queria ver se está tudo certo já. Aí você tem que falar para a pessoa, não, você caiu num golpe, porque o Detran não envia boleto, tá? Você tem que acessar, você tem que baixar a plataforma, colocar os seus dados, atualizar. Até a questão de multa no Detran, falando desse caso em específico, que está acontecendo muito essa semana, muitas pessoas procurando, você tem que ir no aplicativo solicitar o boleto vai ser gerado e disponibilizado dentro do aplicativo. Então, assim, recebeu e-mail, recebeu o SMS, recebeu o WhatsApp, não faça pagamento que você certamente está caindo em golpe. Falando no WhatsApp, né, a gente tem aquela verificação das empresas também, que é aquele chequezinho verdinho na frente das empresas. Então, se você recebeu a mensagem de um número, ele não é checado, não é melhor você não fazer interação ali, porque eles têm uma lábia, né? Sim. Uma forma de conseguir induzir a pessoa e levar ali, e você acaba se vendo numa situação de vulnerabilidade que essas pessoas têm, esse poder de enganar e prejudicando aí quem... A gente vê também, Luciano, essa questão mencionada pelo Michael, em sites de compra também. Um site, às vezes, ali, consolidado, de uma empresa que você conhece, já comprou muitas vezes, e aí você entra ali por uma propaganda qualquer, e às vezes é a mudança de uma letra, a mudança de um sinal, que faz com que aquele site seja fraudulento, né? Então, hoje a gente tem que estar atento a tudo. Infelizmente, o maior alvo, né, desses golpistas acaba sendo idosos, justamente por conta da dificuldade, às vezes, ali no acesso à informação ou no entendimento de alguma questão mais burocrática, né? Mas, na dúvida, peça a ajuda de alguém de confiança ou vá até a instituição.
Vá até um poupa-tempo, falar no PROCON, num DETRAN, numa instituição bancária, se for o caso, né? Procurar os órgãos oficiais, porque, como o Michael falou, eles não enviam e-mail, né? José Renato, com uma questão interessante aqui, a gente estava falando aí dos consignados, não é? Justamente dessa questão ligada aos idosos. O sujeito não sabe que teve, porque tem aquele idoso que vai lá só saca a sua aposentadoria na data específica. Caiu o dinheiro lá, ele vai sacando, até que chega o dia que ele consumiu todo o empréstimo, né, isso estava sendo descontado lá, ele tenta sacar o valor da aposentadoria, não vai dar, porque... E aí? Né? Porque também tem esse problema, né? A pessoa descobrir meses depois. Na verdade, nós temos um caso que a pessoa descobriu anos depois. Nós temos um caso do que aconteceu no PROCON, que o dinheiro foi disponibilizado de uma conta poupança dela, uma pessoa residia em Franca, mudou para a agência daqui, e o dinheiro caiu numa poupança vinculada a uma conta antiga de Franca. E ela passou, acho que 4 ou 5 anos, descontando. Um dia ela falou, não era para ter acabado, já finalizado esse empréstimo? Nós descobrimos que o dinheiro estava depositado, 14, 15 mil reais, numa poupança que ficou lá sem ela utilizar o crédito. Nesse caso, nós identificamos, pedindo a quitação dele, do valor original, fizemos uma análise. Agora, se houver a utilização do crédito, e aí você não consegue discutir a origem do que foi feito ali, justamente porque você utilizou o dinheiro. Nós temos um caso de uma moça esses dias aqui, que ela chegou e falou, caiu 7 mil reais na conta, tal. Eu falei, quando foi? Não, faz uns 15 ou 20 dias. Aí eu falei, não, a gente devolve. Não, meu filho usou para comprar um carro. Aí eu falei, agora o seu filho vai ter que pagar a parcelinha, ainda bem que ele pegou num crédito consignado, que o juro é mais baixo, mas o dinheiro caiu, ele não é seu, você tem que pegar, ao identificar, procurar a gente para buscar o meio mais rápido, para você não ser lesado ali com juros nem nada, e devolver e desfazer aquele empréstimo que foi feito de forma indevida. Perfeito. E, de fato, né, como a gente falava, né, tem essa questão específica aí hoje dos golpes, das ações, mas se faz tudo com uma estrutura legal, né? E a gente tem um outro fator complicado no Brasil, que foi aquele grande vazamento de dados, né? Que você tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, mas mesmo com a lei, o que tem de dados vazados, as pessoas têm as suas informações e isso complica demais qualquer ação. Sim, sem dúvidas. De novo, a recomendação tem que ter... Hoje a gente tem que ter mais cuidado com absolutamente tudo que a gente faz, todos os dados que a gente fornece, e ainda assim, às vezes, acontece. Então, visualizar bem a política de dados desses estabelecimentos. Poxa, já teve sites que eu deixei de acessar por conta de política de dados. Então, a gente tem que se atentar, principalmente hoje em dia, tem muitas essas questões. Não sei se recentemente até você viu a questão da venda de retina, né? Às vezes a pessoa acha que aquilo é um ato simples, acho que era quanto que estava pagando? 600. 600 reais. Olha, gente, não vale a pena, porque o transtorno que pode ocasionar na vida de uma pessoa, a pessoa, mas eu não tenho bens, não tenho, mas mesmo assim, as suas informações, todos os seus dados, precisa ter um cuidado gigantesco com isso. Exato. E é justamente isso, né? A informação é dado e que pode ser utilizada. Eu via nessa questão do consignado, não é? Uma reportagem específica que mostrava lá a foto do sujeito, né, do reconhecimento facial, que era de fato uma foto do sujeito recortada e colocada na face de uma pessoa. Ela mandou isso de imagem e o programa aceitou. Veja só a que ponto chega, né? Essa imagem ela foi até bem difundida porque ele imprimia, né, a foto da pessoa, colocava ali não sei se num boneco, o que era, e tirava a foto e passava. E outra, precisa ter também por parte das equipes de segurança, de informação também, para que seja um pouco melhorado, né, essa questão, porque não pode ser também uma alteração tão grotesca assim aceita, né? Principalmente para a contratação de coisas, de transações financeiras, enfim. Então, hoje o que a gente vê é cuidado de todas as formas, da parte de segurança, da parte pessoal, né, da parte também de tratamento de dados por parte de fornecedores e empresas. Então, eu acho que é em conjunto, né, todo mundo tentando aí se precaver em relação aos golpes. Ali no PROCON, principalmente para o pessoal da terceira idade, a gente orienta ainda hoje, até com a questão do PIX,
Se você tiver uma reserva de dinheiro, que você guarda ali uma poupança, não vincular essa conta, não ter a senha salva na carteira. Tem gente que guarda um bloquinho, tudo anotadinho ali. Quando rouba o cartão, já rouba o cartão com senha, com tudo e tal. Se você ter uma conta de movimentação que você pode usar, colocar o valor ali, fazer o Pix, porque hoje muito roubo de celular, muita pessoa tem um celular roubado com a senha ali, fácil e tal, as transações foram feitas e zeram a conta. Se você tiver um valor que você reserva, deixe esse cartão em casa, não utiliza essa conta com o Pix para não facilitar isso daí, e aí não guardar a senha, que as pessoas insistem em guardar a senha. Agora a gente tem ver muita gente anotando no bloquinho de nota no celular ou no WhatsApp, senha. É muito fácil, a pessoa chega lá, digita a senha, acha só as senhas ali. Então não facilite para essas pessoas, porque eles têm uma prática muito grande de praticar crimes e achar, desbloquear. Para nós é uma dificuldade, se você não tiver a senha, em desbloquear o celular. Eles desbloqueiam o celular com uma facilidade que é tremenda. Então é assim, nós temos que criar formas de nos protegermos dessa evolução digital também que eles estão se beneficiando, os criminosos. Exato. Perfeito. Bom, para encerrar, voltando aqui, não é, o protocolo Não Se Cale, não é, a Amanda perguntando, né, tem um tempo para implementação, como é que vai funcionar essa implementação? Então, a gente tem a legislação do protocolo, ele é oriundo de 2 leis de 2023. Essas leis elas vieram em fevereiro de 2023, com 180 dias para adequação, e isso veio com uma regulamentação de um decreto em agosto de 2023. O próprio decreto, ele previu uma escala de adequação a partir dos segmentos. Então, ela foi de 90, 120 e 150 dias, até fevereiro do ano passado. Aí, em março, a gente fez uma grande ação de orientação, até por conta, em homenagem ao Dia da Mulher, né? E em abril nós já estávamos aptos a fazer essa fiscalização, que é o que é previsto em lei, né? Que foi destacado o PROCON para que fizesse essa fiscalização. E aí o que foi percebido é que muito poucos os estabelecimentos tinham sido efetivamente adequados em relação a isso. E aí até acho que por conta daquela movimentação da fiscalização, instituições estaduais foram e pediram uma prorrogação desse prazo, que aconteceu até outubro do ano passado. Então, ainda aumentou aí consideravelmente. Então, bem dizer, os estabelecimentos tiveram o ano de 2024 todo para se adequar, né? Então, já houve um prazo bastante extenso até para essa adequação. E, assim, a todo momento, até o nosso objetivo aqui, trazer essa informação para que as pessoas continuem esse trabalho. Quem não se adequou, entra no site, se adeque, né? Porque a gente pode fazer essa fiscalização, seja por denúncia, seja por uma movimentação rotineira também. Perfeito. E o material, Michael, está disponível no PROCON, está disponível online? Não, esse é o material que ele é disponível online. Como a Raíssa falou no começo, pelo menos de tamanho A4, você pode mandar imprimir e afixar no estabelecimento. Não é necessário ser esse é o que a gente utiliza para demonstração, você pode baixar ali. Tem um QR Code ou tem o site, né? Tem o site, faço também uma... mulher.sp.gov.br/não se cale. Não se cale. Então, no site tem todo esse material, você pode imprimir, você não precisa adquirir em lugar algum, é só pegar, imprimir e disponibilizar nos locais. Sim, faço uma observação que às vezes hoje em dia é muito comum, tem um tablet ali para disposição ou tem painéis também eletrônicos. É importante que seja fixo, não pode ser intermitente, alternando com outras promoções. E nem no tablet por conta do tamanho, né? Então, se eventualmente o estabelecimento quiser colocar um painel eletrônico, é importante que ele seja fixo na medida adequada. Perfeito. E a dica aí também, né, espaços de mais acesso das mulheres, né, como banheiro feminino, etc., que vai ajudar muito nessas atividades. Michael, quero agradecer a participação, sabe que o programa é sempre parceiro do PROCON, e a gente espera realmente, né, que o programa se dissemine e que a gente tenha cada vez menos necessidade de usar o protocolo. Sim, sim. A gente agradece sempre a participação e essa ajuda da TV Educadora em educar a população, educar os consumidores, e essa é uma outra oportunidade que nós estamos tendo aqui, então nós somos muito gratos pelo espaço.
Essa gratidão sempre pela participação conosco aqui, a gente espera cada vez mais, né, contar com as atividades do PROCON regional e ser um veículo aí de difusão dessas ações. Sem dúvida, Luciano, eu agradeço muito essa abertura, essa oportunidade de a gente estar aqui. Ainda reiterando que a questão dos cartazes está no site e também, se ficar alguma dúvida posteriormente, o acesso com QR Code ou no site da Secretaria de Políticas para a Mulher, tem também uns perguntas e respostas que, de repente, as pessoas podem acessar se quiser se informar mais também.